Paz do Senhor, preste atenção aqui nesse vídeo. Olá, boa noite. Eu sou Marco Cruz, secretário-geral da Missão Portas Abertas no Brasil. Agora começa a nossa live especial de lançamento da Lista Mundial da Perseguição 2023, que é o ranking com 50 países mais perigosos para os cristãos no mundo. Todos os anos, no mês de janeiro, a Portas Abertas divulga a lista com 50 países onde há mais perseguição, discriminação ou violência contra os seguidores de Jesus. Hoje, você vai conhecer as principais mudanças que aconteceram a partir da pesquisa que foi feita do período de 1º de outubro de 2021 até 30 de setembro de 2022. Se você é nossa parceira ou nosso parceiro, é provável que você já tenha baixado o mapa da Lista Mundial da Perseguição 2023 e o e-book com as principais informações sobre os 50 países mais hostis aos seguidores de Jesus. Mas se você ainda não teve acesso ao mapa e ao e-book, convido você a baixar utilizando o QR Code que está na sua tela, aqui ao lado. Aponta a câmera do seu celular, você pode acessar o nosso site e você baixa o mapa e o e-book da Lista Mundial da Perseguição 2023. Eu vou esperar um tempinho para que você possa fazer isso. Eu vou convidar você mais uma vez para embarcar conosco nesta viagem, para entender o contexto em que vivem nossos irmãos e irmãs na fé, nos 50 países da Lista Mundial da Perseguição 2023. Assim, você saberá como apoiá-los em meio à crescente perseguição. Hoje, mais de 360 milhões de cristãos enfrentam pressão e violência por amor a Jesus. Desse total, 86% dos cristãos vivem em algum dos 50 países da lista 2023 e são submetidos à perseguição em níveis muito altos ou extremos. Essa dura realidade mostra que nossos irmãos estão no caminho certo, como Cristo explicou em João 15,19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. 1 em cada 7 cristãos no mundo enfrenta perseguição. Quer dizer, 1 em cada 7 cristãos no mundo. A proporção na África é ainda mais grave. 1 em cada 5 cristãos enfrenta perseguição. Na Ásia, 2 em cada 5. E aqui, bem pertinho, no nosso continente, na América Latina, 1 a cada 15 cristãos é perseguido por causa da sua fé em Jesus. Para você ter uma ideia, é como se toda a população somada do Brasil, Argentina, Paraguai, Peru e Colômbia fosse de cristãos perseguidos. É muito elevado o número de irmãos que precisam da sua oração e apoio para enfrentar a perseguição. Na realidade, é nossa obrigação, sua e minha, como família da fé, interceder e apoiar a cada um dos nossos irmãos e irmãs, já que nós somos partes do mesmo corpo, o corpo de Cristo que é a igreja. O apóstolo Paulo deixou essa verdade clara em 1 Coríntios 12, 26, na primeira parte. E diz assim o texto bíblico: quando o membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com ele. A boa notícia é que nenhuma dessas aflições, por causa de Jesus, é em vão. Há uma recompensa especial para aqueles que se mantiverem firmes apesar das tribulações, como está registrado no texto de Apocalipse 2, 10, na segunda parte. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia a Deus por isso, por causa do seu apoio, das suas orações. Nossos irmãos permanecem fiéis e fiéis até o fim. Talvez você esteja se perguntando, qual é o país mais perigoso para os cristãos? Na lista desse ano, a Coreia do Norte alcançou seu nível mais alto de pressão contra os seguidores de Jesus. De 2002 a 2021, essa nação comunista ocupou o primeiro lugar na lista mundial da perseguição. Depois de 20 anos como top 1, na primeira posição como o país mais hostil aos cristãos, no ano passado, na lista do ano passado, ela ficou no segundo lugar. Na prática, esses dados refletem o aumento de prisões de cristãos e de fechamentos de igrejas clandestinas. Um dos fatores que contribui para aumentar a hostilidade contra nossos irmãos foi a nova lei do pensamento antirreacionário, que criminaliza a publicação de qualquer material de origem estrangeira, assim como a Bíblia. Hoje, na Coreia do Norte, cerca de 70 mil cristãos estão em campos de trabalhos forçados por causa da sua fé em Jesus Cristo. Além do crescimento da perseguição na Coreia do Norte, os cristãos de outros 10 países enfrentam perseguição extrema, o nível mais alto de perseguição. São eles: Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão e Índia. 11 países enfrentam perseguição extrema, que é o nível mais alto de perseguição. Há 2 novos países nessa lista de 2023, que são eles, um da África e um da América Latina, Comores e Nicarágua. Comores teve um aumento na pontuação que dá o valor, atribui valor à perseguição, devido ao aumento da pressão exercida pelo governo e pela comunidade do país. O governo disse publicamente que não há liberdade religiosa para os cidadãos de Comores, os comorenses, mas apenas para estrangeiros que vivem como expatriados no país. Qualquer cristão que for encontrado pregando pode ser multado ou enfrentar prisão de até 1 ano. Na Nicarágua, aqui pertinho, a igreja é alvo do governo por causa da reputação de autoridade e legitimidade que possui no país. As represálias do governo, as represálias políticas, incluem danos a igrejas, fechamentos de ONGs e instituições cristãs, como universidades, estações de rádio e também TV. Além de prisões arbitrárias de líderes cristãos, pastores e padres e expulsões de líderes religiosos daquele país.
Outro destaque da Isso lista não é 2023 foi a brincadeira. queda na classificação do Não é Afeganistão, que brincadeira. passou da primeira posição, que ocupou em Preste 2022, para o 9º atenção. lugar em 2023. Como que Isso isso é aconteceu? muito O sério. índice de violência caiu no país, já que o número de cristãos mortos foi muito baixo. O que aconteceu? O Talibã invadiu o país ano passado, assumiu o governo, tomou o governo e aumentou muito a violência contra os cristãos. O que os cristãos fizeram? Porque nesse país continua sendo proibido ser um seguidor de Jesus Cristo. Ser um seguidor de Jesus Cristo no Afeganistão e ser descoberto pode levar à morte. Então o Talibã assumiu o controle, os cristãos ou se esconderam totalmente ou fugiram do país. Então o Talibã entende que não há mais cristãos no país. Então os cristãos que ali ainda existem não enfrentam violência, por quê? Porque eles estão escondidos, vivem de maneira clandestina e subterrânea no país. A violência contra os cristãos nunca foi tão grande. O martírio era comum nos primeiros séculos da igreja. No entanto, ainda hoje, há muitos seguidores de Jesus morrendo por amar e obedecer a Deus. Os dados da lista 2023 garantem que pelo menos 5.621 cristãos perderam a vida por causa da fé em Jesus. O número manteve-se mais ou menos estável, uma pequena queda de 0,4% em relação ao ano anterior. Mas mesmo assim, muitos cristãos ainda são martirizados no mundo. O local mais violento para os cristãos fica na África subsaariana, que é a Nigéria, que correspondeu a 89% das mortes contra cristãos, do total geral. Depois da Nigéria, há outros países recordistas também na região mais violenta do mundo contra os cristãos, que é na África subsaariana, que são Moçambique, República Democrática do Congo e República Centro-Africana. Boa parte dessa violência é resultado dos constantes ataques de grupos extremistas, com o objetivo de implantar um Estado Islâmico nessas regiões. Grupos tais como Boko Haram, Al-Shabaab, Seleka, pastores de cabra Fulani atuam com o objetivo de implantar um califado radical islâmico na região. E eles querem extinguir as minorias, especialmente os cristãos. Muitas igrejas ou foram destruídas ou fechadas. Essa é outra maneira de tentar controlar o crescimento de cristãos na região, que é destruindo e fechando igrejas. Ou outras instituições, como hospitais, ONGs e escolas. Os ataques às igrejas no período da avaliação da lista 2023 diminuíram cerca de 58% em relação ao período da avaliação da lista de 2022 e chegaram a um total de 2.110 casos. A queda desse número aconteceu na Nigéria, na China e Bangladesh, e é uma consequência da fuga de milhares de cristãos e comunidades dessa região e do fechamento de muitas igrejas. Na China, 6.800 igrejas foram fechadas no período de avaliação da lista 2021 e da lista 2022 e continuam fechadas até hoje. Por isso, o número de templos fechados para a lista no período de avaliação da lista 2023 caiu. Entretanto, cerca de 1.000 instituições cristãs foram fechadas, o que equivale, na China, o que equivale a um total de 47% do número total. Ocorrem também prisões de cristãos. Assim como na época do apóstolo Paulo e outros discípulos foram presos na tentativa de interromper a propagação do evangelho, muitos dos nossos irmãos são detidos ou presos hoje. De acordo com os dados da lista de 2023, pelo menos 4.542 cristãos foram presos, condenados ou detidos sem julgamento por causa da fé em Jesus. A Índia é o país com a maior parte das prisões e responde por 1.711 prisões. O segundo país fica na África subsaariana também, na Eritreia, com 244 casos. O sequestro de cristãos também é uma arma poderosa usada contra a Igreja de Jesus para impor medo e calar a boca de toda a comunidade e conseguir dinheiro com o resgate. O número de cristãos sequestrados aumentou 37%, saindo de 3.829 cristãos sequestrados em 2022, na lista 2022, para 5.259 casos na lista 2023. A Nigéria, além de liderar as mortes, também lidera o número de sequestros com 89% dos casos, ou seja, 4.726 irmãos ou irmãs foram raptados somente na Nigéria. Os outros 3 países onde houve mais sequestros foram Moçambique, República Democrática do Congo e Iraque, 2 deles na África subsaariana. Esse tipo de ação também é comum entre extremistas e grupos criminosos que ocupam várias regiões desses países. Em toda a Bíblia, nós vemos como o inimigo ele se levanta de diversas maneiras para tentar impedir que os planos de Deus sejam concretizados. Isso pode acontecer por meio de palavras e por meio de violência física. As armas do inimigo não mudaram nos dias de hoje, pois muitos dos nossos irmãos e irmãs sofrem abuso físico e mental, e isso causa feridas profundas nas almas deles. Foram registrados, pasmem, 29.411 casos de agressões físicas ou psicológicas contra cristãos. Esse tipo de incidente é muito comum, é mais comum nos países onde há perseguição, e 61% delas aconteceram nos 13 primeiros países da lista mundial da perseguição 2023. A Nigéria e a Índia estão empatados como os países com 10.000 casos desse tipo de violência. Há também a violência sexual. Nesse contexto de perseguição a cristãos, as meninas e mulheres da igreja costumam ser perseguidas 2 vezes. Nós mencionamos que elas enfrentam dupla vulnerabilidade. Primeiro, pelo fato de serem mulheres, e segundo, por serem seguidoras de Jesus Cristo.
Quando uma mulher solteira decide abandonar a sua fé, sua antiga religião, sua antiga fé, e seguir a Jesus, ela encontra de imediato oposição dentro e fora de casa. E uma das formas de forçá-la, de pressioná-la a retornar à antiga fé e deixar de ser uma seguidora de Jesus é por meio da agressão sexual ou de casamentos forçados com o homem da antiga religião, por meio da pressão da família. No entanto, homens e meninos cristãos também enfrentam abuso sexual por parte dos seus perseguidores. Houve, pelo menos, 2.126 cristãos que foram vítimas de violência sexual no período de avaliação da lista 2023. Por causa dos traumas e dos tabus culturais envolvidos nesse tipo de crime, é difícil ter dados precisos. Então os nossos dados são conservadores, pois os nossos dados são baseados em fatos confirmados e com alguma prova irrefutável. Então há muito mais casos. As vítimas preferem, por causa disso, manter em segredo para garantir que ainda serão respeitadas diante da comunidade onde vivem. Um total de 124.310 irmãos e irmãs na fé hoje foram forçados a abandonar a casa e a comunidade por amarem a Jesus. Esse é um número recorde desde que começou a publicação da Lista Mundial da Perseguição. Isso aconteceu em 58 países que registraram esse deslocamento interno. Esse dado é consequência da pressão e da violência crescente contra os seguidores de Jesus. O país com o maior número de cristãos deslocados foi Mianmar, com cerca de 100 mil casos. Isso por causa da guerra civil que atinge todo o país. Em segundo lugar estão Nigéria e Burkina Faso, que juntos contêm cerca de 15 mil cristãos deslocados ou deslocados internamente no país. O número de refugiados, e refugiados são pessoas que deixam seu país, saem do país, os deslocados permanecem no país, e os refugiados são pessoas que deixam sua terra natal e fogem para outros países, também foi recorde, com quase 15 mil, 14.997 cristãos que saíram do país por causa da perseguição intensa. De novo, Mianmar também lidera com 66% dos casos. É importante saber que nem sempre a perseguição aos cristãos se manifesta pela violência. Há pressão exercida para tentar forçar um convertido ou um cristão a abandonar a sua fé. Ela afeta várias esferas da vida do cristão, como a falta de liberdade de pensamento e consciência no ambiente familiar e na sociedade. Isso resulta muitas vezes em demissão do emprego, expulsão de casa, negação de direitos básicos como acesso à saúde, educação, água potável, na época da pandemia, a vacina, a máscaras, álcool em gel, então todo tipo de discriminação. Os 10 países onde houve a maior pressão e que estão na lista mundial da perseguição são Coreia do Norte, Iêmen, Somália, Líbia, Afeganistão, Arábia Saudita, Maldivas, Eritreia, Irã e Sudão. Em países como Arábia Saudita e Maldivas, o nível de violência é considerado baixo, mas a pressão contra os cristãos faz com que todos eles sejam cristãos secretos, sem que ninguém saiba a existência ou a identidade deles. Talvez seja um fato interessante para você saber. Você sabia que a lista mundial da perseguição está completando nesse ano 30 anos? A primeira lista foi publicada em 1993. E pela primeira vez esse ranking foi feito. E por que é feita a lista mundial da perseguição? Não é para que a Portas Abertas apenas tenha um ranking e saiba a ordem onde há a maior perseguição e menor perseguição. É para que a Portas Abertas, para que nós tenhamos um conhecimento de como a perseguição acontece nesses países e como a Portas Abertas pode ajudar os nossos irmãos e irmãs que vivem nesses países a enfrentarem a perseguição. Então a lista serve como base de referência para entender a dinâmica da perseguição à igreja perseguida nesses países e para que a Portas Abertas possa estruturar os seus projetos em parceria com os cristãos perseguidos da melhor forma para apoiá-los. Na primeira lista, o país mais perigoso para os cristãos foi a Arábia Saudita, ela estava no top 1. A nação islâmica, essa nação nunca saiu do ranking que classifica os locais onde há mais perseguição aos cristãos. Durante as 3 décadas, a metodologia para a elaboração da lista, ela foi desenvolvida pelo Departamento de Pesquisa da Portas Abertas, ela foi atualizada, revista para aumentar a credibilidade, objetividade, transparência e qualidade acadêmica dos seus dados. Desde 2014, a pesquisa da Lista Mundial da Perseguição é auditada externamente pelo Instituto Internacional pela Liberdade Religiosa, o International Institute for Religious Freedom. Queria agora mostrar um vídeo para você falando um pouco dos highlights da Lista Mundial da Perseguição 2023. Preste atenção, por favor. Há 30 anos, a Lista Mundial da Perseguição tem guiado o trabalho da Portas Abertas. Analisando o cenário da perseguição ao redor do mundo, podemos garantir que o apoio chegue aos que mais necessitam. Com conteúdo informativo, inspiramos solidariedade e levamos esperança para cristãos perseguidos. O que começou como um simples questionário em 1993 cresceu, evoluiu e foi refinado. Por volta de 1997, a Lista Mundial da Perseguição começou a ser compartilhada com o mundo. Apareceu em manchetes de notícias, gerou apoio, aumentou as orações e desencadeou uma defesa mais ousada. A Lista Mundial da Perseguição ajudou a Igreja Global a se posicionar ao lado dos nossos irmãos e irmãs sob pressão. Ouvimos suas histórias e nos juntamos a eles em oração. A Lista Mundial da Perseguição alcança milhares de pessoas ao redor do mundo todos os anos.
A lista mundial da perseguição está no centro do trabalho da Portas Abertas com a Igreja Perseguida. A cada ano, ela classifica os 50 países mais perigosos para os cristãos. Neste momento, mais cristãos enfrentam altos níveis de perseguição por causa da fé do que em qualquer outro momento desde a primeira edição. Nos últimos 30 anos, a opressão islâmica cresceu e se tornou mais violenta. Comunidades cristãs são atacadas violentamente por grupos extremistas. Cristãos de origem muçulmana pagam um alto preço e muitas vezes a própria família se encarrega de matar parentes cristãos. Na China, a vigilância por meio de inteligência artificial está sendo usada pelas autoridades para monitorar igrejas. Esse novo formato de perseguição digital é assustador. Há temor de que a igreja seja extinta na África subsaariana, em países onde cristãos são minoria. No Oriente Médio e na Ásia, a perseguição extrema leva cristãos a fugirem de suas casas. Apesar das circunstâncias, o reino de Deus está se expandindo. Graças à lista mundial da perseguição, nós conhecemos testemunhos de sofrimento e fomos inspirados a orar. Cristãos em todos os lugares se mobilizam para que ninguém esteja sozinho em meio à perseguição. E por causa do corpo de Cristo, irmãos e irmãs nos lugares mais perigosos do mundo para ser cristão, estão fortes e corajosos, firmados na fé. Há 30 anos, a lista mundial da perseguição coloca a luz onde há perseguição aos cristãos. Se você leu, orou ou agiu em favor deles, nós lhe agradecemos. A visão da Portas Abertas é que nenhum cristão enfrente a perseguição sozinho. Suas orações e seu apoio possibilitarão que nossa visão continue. Acesse a lista, compartilhe os testemunhos, seja um com eles. Depois de ter assistido esse vídeo, e diante de tantas informações sobre a constante pressão e violência que nossos irmãos enfrentam por seguir a Jesus, você pode se sentir impotente, podemos nos sentir impotentes. Parece que os números são muito maiores do que nossa capacidade de ajudar. Porém, nós precisamos lembrar que Jesus é quem edifica a igreja. E você e eu somos um canal do amor e cuidado dele para os cristãos perseguidos. Nossa única tarefa é obedecer a Cristo na missão de interceder, doar e encorajar os mais necessitados da nossa família da fé. Quero compartilhar agora o testemunho de uma irmã da Coreia do Norte. O pseudônimo dela, por questão de segurança a gente não pode falar o nome exato dela, é Rebeca. Ela é uma cristã que vive na China e arrisca sua vida diariamente para obedecer a Jesus. Ela pode ser presa a qualquer momento, se for pega discipulando secretamente mulheres norte-coreanas que são refugiadas ali. A cristã apresenta Jesus e estuda a Bíblia com norte-coreanas que fugiram para a China em busca de comida ou de uma condição mínima de sobrevivência. A maioria dessas refugiadas caiu nas mãos de traficantes de pessoas, traficantes humanos, e foi vendida como noiva para darem herdeiros para homens chineses ou foram obrigadas a se prostituir. Tanta violência contra essas mulheres resulta em feridas físicas e emocionais e é uma amargura em relação a todas as pessoas e a Deus que é apresentado a elas na China. Rebeca trabalha para que essas mulheres conheçam o verdadeiro Deus e experimentem o amor que ele tem por elas. Essa líder cristã explica: essas mulheres têm uma vida muito difícil, são maltratadas e abusadas. Nem sempre estão prontas para ouvir a verdade. Elas não entendem como alguém pode amá-las como Jesus amou. No entanto, esse ministério de Rebeca oferece vários riscos, tanto para Rebeca como para as refugiadas ilegais. Se forem pegas, a líder cristã pode ser presa e as norte-coreanas enviadas de volta para o país de origem. Lá, elas são torturadas, enviadas para campos de trabalhos forçados e até executadas. Nos encontros de estudo bíblico, as mulheres se reúnem em lugares remotos, escondidos, e não podem chegar juntas para não levantarem suspeitas. A única arma para resistir e vencer tantas ameaças é a oração. Rebeca afirma: as orações são essenciais no que fazemos. Apoiar o corpo de Cristo em todo o mundo. Continue conosco, fazendo esse trabalho. O amor de Deus compele o nosso amor. Nosso chamado é servir uns aos outros, apesar do perigo. Você pode assistir ao testemunho completo da irmã Rebeca no nosso canal do YouTube. Acesse lá Portas Abertas Brasil e assista ao testemunho completo. Esse testemunho mostra que nenhum poder é capaz de impedir que o Espírito Santo alcance os corações. Glórias a Deus por isso. Mesmo que a perseguição esteja em nível recorde nos países onde há mais pressão e violência contra os cristãos, Deus usa filhos obedientes como Rebeca para fortalecer e encorajar a igreja perseguida. Mas essa missão não se restringe às pessoas que vivem nos países onde há perseguição a esses cristãos. Você e eu, nós também podemos interceder e agir em favor desses nossos irmãos na fé. Eu convido você a fazer uma doação para os projetos de apoio à igreja perseguida. Ao doar para a campanha Rota da Perseguição, você tem o QR Code na sua tela. Você ajuda a Portas Abertas a financiar os projetos e suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais dos cristãos, onde elas são mais urgentes. Dessa forma, nós estamos apoiando a igreja perseguida a continuar o seu trabalho de representar o reino de Deus onde ela está. Eu queria agora responder algumas perguntas que alguns irmãos fizeram nas mídias sociais antes de chegar ao fim da nossa live.
Um dos nossos irmãos perguntou, existem mais países onde há perseguição além dos top 50? A lista mundial da perseguição, a resposta é sim. A lista mundial da perseguição contempla 50 países. Segundo a metodologia da Portas Abertas, todos os países que alcançam a pontuação máxima é de 0 a 100 pontos, a pontuação máxima é de 100 pontos, na avaliação, na resposta dos questionários, segundo a nossa metodologia. Todos os países que alcançam a pontuação de 41 pontos para cima é considerado um país com perseguição. Aí tem vários níveis, alta, severa e extrema. Hoje nós temos 76 países, quer dizer, os 50 países da lista e mais 26 na lista de observação que alcançaram uma pontuação acima de 41 pontos. Então existem 76 países hoje monitorados pela Portas Abertas onde os cristãos enfrentam perseguição sistemática. Outra pergunta também que veio da mídia social. Se um país sai da lista, quer dizer, ele estava nos top 50 e deixou a lista, isso significa que a perseguição está melhorando no país? A resposta é não. Há casos em que a perseguição não mudou ou até aumentou, mas em outros países a perseguição cresceu ainda mais. Por exemplo, o Kuwait estava na posição 49 na lista 2022. A pontuação de perseguição permaneceu a mesma de 2022 para 2023. Mas hoje o Kuwait está na 52ª perseguição, quer dizer, saiu da 49, foi para a posição 52 e então saiu da lista. Por quê? Porque países como a Nicarágua, onde houve um grande crescimento da perseguição, tiveram um aumento maior do que o que se manteve a pontuação do Kuwait. Então não significa que o país deixou a lista que a perseguição necessariamente diminuiu naquele país. O que significam os sinais ao lado dos nomes dos países no mapa da Lista Mundial da Perseguição 2023? Tem 3 sinais. A setinha para cima. A setinha para cima, eles são autoexplicativos, mas vamos lá. A setinha para cima significa que a perseguição aumentou naquele país em relação ao mesmo período do ano passado. A setinha para baixo significa que a perseguição diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. Um N significa que a perseguição, que é um país novo. E um igual significa que a perseguição se manteve igual. Então, setinha para cima aumentou a perseguição em relação o mesmo país em relação ao mesmo período do ano passado, para baixo diminuiu, igual, ela se manteve, e N é o novo país. Esse ano nós tivemos 2 novos países, como eu falei, a Nicarágua e Comores na África Subsaariana. Algumas pessoas estão perguntando, eu vou receber a lista impressa na minha casa? Se você é o parceiro ou parceira da Portas Abertas, se você recebe a revista impressa na sua casa, se você fez pelo menos uma doação ou assinou a revista, você vai receber sim, no mês de fevereiro, na versão de fevereiro, a Lista Mundial da Perseguição, que deve estar chegando agora no final do mês de janeiro na sua casa. Se você ainda não fez uma doação para os projetos da Portas Abertas, ainda há tempo de você fazer uma doação. Ao fazer uma doação, você recebe a lista impressa na sua casa junto com a revista. Como consigo a lista 2023? Eu já expliquei para os parceiros doadores, você já vai receber na sua casa com a edição de fevereiro, agora no final do mês. Para você que ainda não fez uma doação, faça uma doação agora, faça uma doação já antes do final do mês, você vai receber com a revista, ou você pode baixar gratuitamente a versão digital na sua casa acessando o nosso site www.portasabertas.org.br. Ali no banner principal você clica e vão dar instruções autoexplicativas de como baixar a Lista Mundial da Perseguição. Ou acessando o nosso site www.portasabertas.org.br, no banner no lado esquerdo tem a Lista Mundial, clicando em Lista Mundial ali também tem as instruções de como baixar. Posso doar para os 50 países da lista? Você pode sim doar para alguns desses países, todos os 50 se você quiser doar, mas você pode ajudar aos países onde a ajuda é mais urgente. Com uma doação é possível suprir necessidades físicas, espirituais e psicológicas dos nossos irmãos mais necessitados. Com o QR Code na sua tela, você pode fazer uma doação e apoiar os nossos irmãos através do programa, da campanha Rota da Perseguição. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu queria fazer uma oração, convidando você mais uma vez. Se você é parceiro da Portas Abertas, muito obrigado, porque por causa da sua doação, por causa da sua oração é que a igreja persevera em meio a uma crescente perseguição. Se você ainda não é parceiro, acesse o nosso site ou use o seu celular, através desse QR Code você faz uma doação e por meio de uma doação você recebe a revista mensal durante 12 meses na sua casa para conhecer ainda mais a igreja perseguida e saber como você pode apoiar. E você pode apoiar a igreja perseguida por meio do ID, interceder, doar e encorajar. Vamos fazer uma oração. Pai amado, obrigado pela liberdade que nós temos em Jesus Cristo, porque Jesus nos alcançou. Obrigado porque ao recebermos Jesus, ao sermos alcançados por Jesus, nosso nome está escrito no livro da vida e nós, como diz no texto de João 1, temos o poder de sermos feitos filhos e filhas do Senhor, filhos de Deus, e ser parte de uma comunidade da fé, da igreja espalhada pelo mundo. Isso nos une também como corpo de Cristo, que é a igreja perseguida no mundo, Senhor Jesus. Abençoa os nossos irmãos na Coreia do Norte, abençoa nossos irmãos no Afeganistão, aqui na América Latina, Nicarágua, Cuba, México, Colômbia, em tantos países, na África Subsaariana, Nigéria, para que eles perseverem na fé, em meio à crescente perseguição, que as nossas orações, o nosso apoio financeiro possa ajudar os projetos da Portas Abertas, para que esses nossos irmãos perseverem, continuem fiéis e possam ser sal e luz ali nos lugares mais fechados, Senhor Jesus. Muito obrigado pela vida das parceiras e dos parceiros, que o Senhor retribua com generosidade o apoio dos nossos irmãos, Pai, e nos abençoe. Abençoe mais um ano, Senhor Jesus, que a gente possa cumprir o nosso propósito, que é servir a igreja perseguida. Em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, eu agradeço a sua presença, obrigado pelo seu apoio mais uma vez, você que é parceiro e parceira, por causa das suas orações e doações, é que os projetos de apoio à Igreja Perseguida da Portas Abertas continuam existindo. Hoje nós somos confrontados com a situação de mais de 360 milhões de cristãos ao redor do mundo. A obediência de Rebeca nos constrange e revela que nada mais é mais seguro do que fazer a vontade de Deus. O ano de 2023 está apenas começando. O meu convite para você é que você continue conosco nessa missão de fortalecer e servir a Igreja Perseguida. Nós podemos orar e agir juntos na certeza de que o Senhor cuidará de nós enquanto trabalhamos para prover e mover o reino de Deus. Muito obrigado pela sua presença, um abraço forte, que Deus abençoe você, sua vida e sua família. Irmãos, por que eu decidi colocar esse vídeo aí do canal Portas Abertas? É muito importante para nós cristãos ficarmos por dentro, irmãos, não só do que acontece aqui no nosso Brasil, com a nação de Israel, porque a nação de Israel é o relógio para a vinda de Cristo. O relógio do cristão é o país, é a nação de Israel. Hoje é o dia do Palavras Preciosas Amigas. Eu decidi trazer essa matéria importante aqui para nossas vidas. Às vezes é necessário parar tudo e trazer algo além de grande importância para o nosso entendimento como cristão. Então, irmãos, acesse aí o canal Portas Abertas, vai assistindo o vídeo, fica por dentro, porque não podemos só nos preocupar com nossa vida de cristão aqui no Brasil. Tem muitos missionários precisando da nossa ajuda, muitos cristãos sofrendo perseguição em outros países. Eles são nossos irmãos. Vocês viram aí que é do ano passado esse relatório, esse histórico todo aí, mas o ano passado acabou de passar, né, irmãs? Continua a mesma coisa, viu? Então, que nós venhamos orar, venhamos colocar nossos irmãos missionários em nossas orações, interceder por crianças, por jovens, adolescentes, por nossos irmãos em Cristo Jesus que estão longe e estão sofrendo perseguição por amor a Cristo. Então, isso é um alerta para nós todos os dias sermos mais crentes no Senhor Jesus. Não vamos brincar achando que o nosso país está de boa. As coisas estão acontecendo por baixo dos panos. E no momento certo vai vir à tona a luz para nós vermos. E isso nós temos que estar preparados. Temos que estar orando, vigilante, porque os dias são maus. Jesus está às portas e nós, como igreja, temos que estar preparados. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe hoje e sempre.